Olá a todos! Mergulhamos hoje no universo complexo e inspirador dos gêmeos siameses, cujas vidas são testemunhos eloquentes da adaptação humana, da perseverança médica e da busca pela identidade. Apresentamos os 10 primeiros casos da nossa lista, cujas histórias estão entre as mais singulares e comoventes. Número 10. Giacomo e Giovanni Battista Totti. Nascidos por volta de 1875, Locarno, Itália. Giacomo e Giovanni Battista Totti foram figuras proeminentes na era do espetáculo de curiosidades no final do século XIX. Classificados como dicefálicos para pagos tetrabaquianos, possuíam 2 cabeças e 2 torsos, mas partilhavam a parte inferior de um único corpo e um par de pernas. Esta união anatômica exigia uma coordenação física extremamente difícil, pois cada um controlava apenas uma perna, uma proeza que nunca conseguiram dominar o suficiente para caminhar normalmente. Após a depressão nervosa do pai, a sua singularidade foi explorada em digressões pela Europa e, posteriormente, pelos Estados Unidos. A sua inteligência e domínio de várias línguas valeram-lhes imensa popularidade, permitindo-lhes auferir somas consideráveis, até $1.000 por semana, o que atesta o enorme mercado de exibição humana da época. As suas personalidades divergentes, Giovanni calmo e Giacomo exuberante, eram uma fonte constante de tensão. Tendo inspirado até mesmo Mark Twain, decidiram finalmente retirar-se da vida pública por volta de 1900, procurando o anonimato e a autonomia longe da exploração, vivendo discretamente perto de Veneza, provavelmente até a década de 1940. Número 9. Nieve e Nelly Colsten. Nascidas no Suriname, criadas em Amsterdão. Nieve e Nelly Colsten são gêmeas craniopagos unidas pela parte de trás do crânio, um tipo de fusão de extrema raridade. A sua união é tal que partilham uma artéria vital, tornando impossível qualquer consideração de separação cirúrgica sem risco de morte. Apesar dos prognósticos médicos inicialmente muito sombrios, que as previam incapazes de sobreviver ao 10º aniversário, elas atingiram hoje a adolescência e levam uma vida social autônoma em Amsterdão. O seu posicionamento de costas significa que nunca se podem ver diretamente, o que exigiu o desenvolvimento de uma coordenação espacial e de uma comunicação não verbal altamente sofisticadas. Embora as suas personalidades contrastem, uma extrovertida, a outra reservada, elas desfrutam plenamente das atividades típicas da sua idade, como festivais de música e passeios de compras. Utilizam ativamente plataformas digitais como YouTube e Instagram para sensibilizar o público, desconstruir estereótipos sobre a sua deficiência e afirmar a sua identidade. Afirmam com convicção que não gostariam de ser separadas, mesmo que a cirurgia o permitisse, considerando a sua união como a sua norma. Número 8. Safa e Marwa Ullah. Nascidas em 2017, Charsada, Paquistão. Safa e Marwa Ullah nasceram gêmeas siamesas craniopagos no Paquistão, uma situação particularmente perigosa em que estavam unidas pelo crânio, com as cabeças viradas em direções opostas e partilhando vasos sanguíneos cruciais. Após a morte do pai antes do nascimento, a mãe procurou ajuda internacional. Graças a fundos humanitários, foram transferidas para o Hospital Great Ormond Street, em Londres, onde uma equipa de especialistas iniciou um processo de separação extremamente complexo. A intervenção foi realizada em 3 fases principais, totalizando 55 horas de cirurgia. Os desafios encontrados foram consideráveis, incluindo a gestão de coágulos sanguíneos em Safa e uma crise cardíaca em Marwa. O sucesso da operação implicou um enxerto delicado de veia em Marwa para estabilizar o seu fluxo sanguíneo após a separação. Tiveram alta hospitalar em 2019 e regressaram ao Paquistão para iniciar a reabilitação. Hoje, com cerca de 8 anos, ambas estão a aprender a andar. Safa a progredir mais lentamente devido às sequelas pós-operatórias. A sua história é celebrada como um feito cirúrgico que proporcionou uma vida individual e uma esperança de futuro
a 2 crianças nascidas em circunstâncias desesperadas. Número 7. Kelly e Carter Torres, nascidas em 2017, Houston, Estados Unidos. Kelly e Carter Torres são gêmeas siamesas toraconfalopagos, unidas pelo externo e partilhando órgãos abdominais cruciais, nomeadamente o fígado, os intestinos e a bexiga, mas possuindo corações e estômagos próprios. Contra todas as expectativas, sobreviveram a um prognóstico de apenas 24 horas de vida ao nascer. O seu maior desafio diário é a mobilidade, pois tem de coordenar os seus movimentos com intensa precisão, controlando cada uma perna. Graças ao empenho dos pais, iniciaram sessões de fisioterapia para desenvolver a capacidade de andar, embora usem uma cadeira de rodas para longas distâncias. Apesar da sua união física, as suas personalidades são muito distintas. Kelly é descrita como cheia de vida e autoritária, enquanto Carter é a brincalhona da dupla. Atualmente, a separação não é considerada devido aos riscos elevados para a sua sobrevivência e à complexidade de dividir os seus órgãos vitais. São alunas aplicadas, e a sua história, amplamente partilhada pelos pais nas redes sociais, promove a dignidade e a aceitação, provando que são, acima de tudo, 2 crianças comuns numa situação extraordinária. Número 6. Ladan e Laleh Bijani, nascidas em 1974, Firozabad, Irão. Ladan e Laleh Bijani, gêmeas craniopagos, estavam unidas pela cabeça e partilhavam cerca de 30% do tecido cerebral, bem como vasos sanguíneos essenciais. A sua vida foi marcada por uma tensão intrínseca entre a sua ligação física e as suas aspirações individuais radicalmente diferentes. Ladan sonhava em ser advogada. Laleh aspirava a ser jornalista. Apesar de terem concluído o curso de direito, o seu desejo de independência tornou-se uma necessidade psicológica. Em 2003, aos 29 anos, decidiram tentar uma operação de separação em Singapura, embora estivessem conscientes do risco de mortalidade para uma ou ambas. Esta intervenção histórica, liderada por uma equipa multidisciplinar e com a duração de quase 50 horas, foi a primeira do seu tipo em adultos craniopagos. A fase mais crítica foi o desvio dos vasos sanguíneos. Tragicamente, o procedimento resultou na morte das 2 irmãs, que sucumbiram a uma hemorragia maciça. A sua história, embora resolvida por uma tragédia, é um poderoso testemunho da importância da autonomia e do direito à identidade individual, mesmo perante os maiores perigos. Número 5. Daisy e Violet Hilton, nascidas em 1908, Brighton, Inglaterra. Daisy e Violet Hilton, gêmeas pigopagos unidas ao nível da pelvis, tiveram uma existência dominada pela exploração na indústria do espetáculo. Rejeitadas pela mãe, foram acolhidas por uma parteira que as exibiu imediatamente em feiras por todo o mundo. Tornaram-se artistas talentosas, tocando música e dançando, amealhando fortunas que os seus tutores controlavam inteiramente. A sua busca por autonomia culminou em 1931, quando intentaram um processo para obter a sua liberdade e a sua fortuna. Tornando-se famosas como as irmãs Hilton, alcançaram a glória do vaudeville e fizeram aparições notáveis no cinema, nomeadamente no filme Freaks. Contudo, a sua vida privada foi complicada, com as suas tentativas de casamento a serem breves e frequentemente anuladas devido às restrições da sua união. A sua carreira entrou em declínio na década de 1950, forçando-as a aceitar empregos modestos, longe dos holofotes. Faleceram em 1969, aos 60 anos, vítimas da gripe de Hong Kong, Daisy primeiro, Violet, alguns dias depois, mantendo seus destinos inseparáveis até o fim. Número 4. Masha e Dasha Krivosliapova, nascidas em 1950, Moscovo, URSS. A história de Masha e Dasha Krivosliapova é emblemática da tragédia e da experimentação antiética sob o regime soviético. Nascidas siamesas dicefálicas parapagos, 2 cabeças, uma única parte inferior do corpo,
partilhavam sistemas de órgãos inferiores, mas possuíam corações e pulmões próprios. Imediatamente após o nascimento, foram retiradas à mãe e submetidas a experiências científicas invasivas durante 6 anos, com o objetivo de estudar a dor e os reflexos partilhados entre os seus sistemas nervosos. Após este período de experimentação, foram colocadas em instituições, aprendendo a andar com muletas. A sua vida adulta foi marcada por problemas crônicos de saúde e alcoolismo, bem como por um conflito psicológico permanente devido às suas personalidades opostas, Masha dominante e pessimista, Dasha submissa e otimista. Faleceram a 17 de abril de 2003, aos 53 anos. Masha foi a primeira a morrer de ataque cardíaco, mas Dasha, apesar do seu sistema respiratório e cardíaco distinto, sucumbiu horas depois devido a envenenamento do sangue causado pela decomposição das toxinas partilhadas do corpo da irmã. Número 3. Lori e George Chappell. Nascidos em 1961, Pensilvânia, Estados Unidos. Lori e George Chappell, gêmeos craniopagos que partilhavam cerca de 30% dos seus cérebros, estabeleceram um recorde mundial de longevidade, falecendo em 2024, aos 62 anos. Após terem sido institucionalizados sob um falso rótulo de deficiência mental, lutaram com sucesso pela sua independência aos 24 anos, optando por viver como colegas de quarto autônomos. Seguiam carreiras distintas. Lori trabalhava numa lavandaria, apoiando-se à carreira de músico country de George. O seu empenho na identidade teve um ponto de viragem em 2007, quando George fez a sua transição de gênero, tornando-se o primeiro gêmeo siamês conhecido a identificar-se como transgênero, um ato simbólico de autoafirmação. Organizavam a sua vida meticulosamente para respeitar a intimidade um do outro, usando divisórias e horários separados. Sempre recusaram a separação cirúrgica, valorizando a sua união, a necessidade de manter a individualidade, a dignidade e a autonomia, apesar de uma união física complexa, desafiando as percepções sobre deficiência e identidade. Número 2. Pin e Pan Rumphuen. Nascidas em 2009, Samut Prakan, Tailândia. Pin e Pan Rumphuen são gêmeas siamesas isquiopagos, cujo corpo partilha um único par de pernas, enquanto seus torsos, cabeças e braços são distintos. A sua sobrevivência e autonomia dependem de uma coordenação motora perfeita e instintiva, pois cada uma controla apenas uma perna. As tentativas de separação foram descartadas devido à partilha de órgãos vitais complexos na região pélvica. Desenvolveram um método único para se deslocar no dia a dia, Pin gerindo a perna direita e Pan a esquerda. Têm uma vida escolar bem-sucedida e aspiram a ser professoras. A sua colaboração estende-se a todos os aspectos das suas vidas, Pan assumindo frequentemente o papel de líder de movimento e Pin o de apoio. Ganharam popularidade ao partilhar as suas vidas em plataformas como o TikTok, onde exibem a sua alegria de viver e a sua coordenação excepcional. Insistem que são felizes com a sua união e não desejam ser separadas, encontrando assim a sua força e normalidade na sua unidade física. Número 1. Sona e Mona Singh. Nascidos em 2003, Punjab, Índia. Sona e Mona Singh incorporam um triunfo moderno sobre a adversidade física e burocrática. Estes gêmeos indianos estão unidos ao nível do abdômen e da parte inferior do torso, partilhando um único fígado, um baço, uma vesícula biliar e um par de pernas. No entanto, possuem 2 cabeças, 2 corações, 2 pulmões e 2 cérebros distintos, permitindo o surgimento de personalidades individuais fortes. A sua infância foi difícil. Abandonados pouco depois do nascimento, foram criados num lar para crianças carenciadas no Punjab. Foi lá que aprenderam a coordenar os seus movimentos e se destacaram na escola, mostrando um talento especial para a eletricidade. A sua maior vitória foi a entrada na vida profissional. Em 2021, aos 19 anos, obtiveram um emprego como eletricistas no serviço público do Punjab.
Punjab State Power Corporation Limited. A administração indiana tomou uma decisão sem precedentes: reconhecer a sua individualidade e autonomia, considerando-os como dois empregados distintos. Recebem, assim, 2 salários, validando a sua capacidade de realizar um trabalho individual apesar do seu corpo único. Esta escolha administrativa é revolucionária, pois transcende o mero reconhecimento físico para honrar a autonomia cognitiva e profissional. O fato de terem sistemas nervosos e cérebros separados permite que Sona e Mona Singh mantenham personalidades distintas e funcionem como 2 espíritos independentes. O seu sucesso é um poderoso testemunho do reconhecimento da identidade e da inclusão na sociedade indiana. Número 11. Momento de casos imprevistos. Em Atlanta, numa sala branca de hospital, 2 gêmeos nasceram como um sussurro, tão pequenos que a mão do pai se tornou o berço. Surpresa médica, respiravam com bravura. À sua volta, médicos e pais prendiam a respiração, acreditando ver a esperança na palma da mão. Minúscula, frágil, viva, tenaz, luminosa, incrível. Estes destinos fora do comum lembram-nos que a diferença nunca anula a humanidade. Por detrás de cada corpo partilhado vivem sonhos, lutas e uma dignidade intacta. A sua existência convida-nos a repensar a normalidade, a empatia e a força do laço humano.